Diego Amorim chegando aqui com a gente, direto de Brasília. Bom dia, Diego, tudo bom? Tudo bem, Mauro? Bom dia a você, a Ana, a todos que nos acompanham. Diego, tivemos aí um fato complicado aí envolvendo o Ministério da Justiça, uma pessoa que é acusada de integrar uma facção criminosa participando de encontros dentro do Ministério da Justiça. O que está acontecendo? Pois é, Mauro, é o assunto mais falado em Brasília desde ontem, né? Hoje o noticiário traz aí repercussões, novas informações sobre essa história toda. A gente tem a esposa de um dos líderes do Comando Vermelho, uma facção criminosa, que esteve no Ministério da Justiça e da Segurança Pública aqui em Brasília participando de uma audiência pública. O governo Lula diz que não foi o ministro Flávio Dino que recebeu, foi uma equipe do Ministério, foi um secretário do Flávio Dino, pessoas do segundo escalão. Diz que esse encontro foi num contexto de uma audiência pública com várias pessoas, em que o secretário alega que só soube de quem se tratava depois das notícias da imprensa, e nesta reunião estavam familiares de presidiários, né? E o assunto seria justamente esse, a questão de polícia penal, não tinha nada a ver com criminalidade, com facção. Mesmo que seja tudo isso mesmo, né, Mauro? Mesmo que todas essas alegações que o governo fez de ontem para hoje sejam bem de acordo com os fatos, não é bom. Não é um fato bom para o governo, sobretudo no momento em que o executivo está precisando dar respostas firmes sobre a questão da segurança pública, no momento em que pesquisas indicam que a questão da segurança pública volta a ter um peso muito grande para os brasileiros, no momento em que há o avanço das facções, das milícias, não somente no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Recentemente eu ouvi dois secretários de segurança de unidades da federação diferentes, em que os dois me disseram que, de fato, essa questão das facções é algo que tem preocupado muito as forças de segurança. E política é símbolo, política é gesto. E sensação de segurança muitas vezes é mais importante do que segurança. Veja, nós estamos falando da esposa uma esposa de um líder de uma facção que estava dentro do prédio, dentro da estrutura governamental de Estado, de um ministério responsável por combater as facções. Então, independentemente do assunto que estava sendo tratado nessa reunião, passa-se um recado muito ruim. Um maior cuidado, Mauro, com essas reuniões, com esses encontros, se faz necessário. Até hoje a Folha de São Paulo, o furo jornalístico, um jargão jornalístico que a gente dá, quem deu primeiro essa notícia foi o jornal O Estado de São Paulo, a gente dá aqui o devido crédito, o Estadão, e hoje toda a imprensa está repercutindo isso. A Folha de São Paulo traz hoje uma informação de que, por determinação do ministro, do secretário executivo Ricardo Capelli, lá do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eles vão ampliar o rigor da fiscalização do acesso dessas pessoas ao Ministério. A partir de agora, as pessoas vão ter que indicar quem é que vai participar dessas reuniões com um mínimo de 48 horas de antecedência. Veja, isso já era para estar acontecendo, né? Claro, eu até ontem, não é? Pois é. Eu até conversei com 3 lideranças políticas ontem, em reservado, pessoas que já tiveram experiência ou no parlamento ou no executivo, que conhecem outros países, e os 3 foram categóricos em me dizer que num país sério isso não teria acontecido. E um deles até fez uma comparação interessante, Mauro, que é a seguinte: uma coisa é você ter uma foto com alguém na rua, no ambiente externo, né? Às vezes você é um secretário, é um ministro, é um deputado, é um senador, está andando na rua e alguém para tirar uma foto com você, você não vai empurrar a pessoa, né? Você não vai dizer, não vou tirar uma foto com você. A pessoa já vem com o celular na mão, faz uma selfie, tira uma foto e está feita aquela foto. A outra coisa é dentro de um ministério, né? É dentro do seu ambiente de trabalho, onde, em tese, espera-se que as autoridades que ali estão recebendo aquelas pessoas tenham controle sobre quem está ali. Eu até conversava com a Ariane Bittencourt ontem aqui sobre essa história, repórter e âncora do Jornal Local aqui em Brasília. Para nós jornalistas, Mauro, entrarmos no Ministério da Justiça não é tão simples assim. Tem que fazer todo um cadastro e tudo mais, e para onde você vai, com quem você está, tem toda uma fiscalização.
agora representando a Nova Brasil FM, que às vezes eu participo de reuniões aqui também nos ministérios, sempre me pedem para formalizar tudo por e-mail, quem é que vai comigo, pedem o CPF de cada uma das pessoas que estará comigo, né? Então, assim, parte-se do princípio de que há uma falha nessa fiscalização e nesse conhecimento de quem... mas será que ele tinha a obrigação de saber quem estava lá? Sim, tinha. Ele é um secretário de Estado que está recebendo pessoas no seu gabinete e deveria saber quem é que está ali com ele, Mauro. E a outra coisa é que, se era uma reunião com familiares de detentos, ok, ninguém está dizendo que não tem que ouvir os familiares de detentos, que essas pessoas não têm direitos, que esse assunto não deva ser abordado no âmbito do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Mas convenhamos que não se trata de uma familiar de qualquer detento. Nós estamos falando da esposa de um líder de uma facção criminosa, como o Comando Vermelho, que tem total interesse de bater no peito e dizer, olha, minha esposa estava lá numa reunião dentro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Não é um gesto bom, não é algo proveitoso nem para o governo do ponto de vista político, fazendo aqui uma análise fria político, mas para a sociedade como um todo não é uma situação minimamente agradável, Mauro. Diego, e eu acho assim, ainda que fossem familiares de membros da ordem dos capuchinhos, você tem que saber quem é que está entrando, né? Com quem que eu estou me reunindo. Sim. Né? O secretário em questão é o Rafael Velasco, ele é secretário nacional de políticas penais do Ministério da Justiça e ele próprio falou, não, a reunião foi comigo, não teve nada a ver com o ministro Flávio Dino. E aí duas questões, porque hoje o Estadão já está mostrando, porque quem pediu essas reuniões foi uma ex-deputada estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, o nome dela é Janira Rocha, foi ela que pediu a reunião com o secretário Rafael Velasco, foi ela que levou parentes de detentos a essa secretaria. Muito bem, hoje o Jornal Estado de São Paulo está dizendo que essa ex-deputada recebeu verbas recebeu dinheiro do Comando Vermelho. Tem o Estadão trazendo uma matéria com recibos. Tem as transferências. Pagamentos e transferências de 3 mil, 6 mil e 15 mil reais. É mais um fato grave nessa história toda que precisa ser investigado. Além disso, Diego, a gente tem aí consequências políticas, porque o ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele está sendo muito atacado ultimamente. Ele é o ministro do governo Lula que mais bate nos bolsonaristas, na oposição bolsonarista, né? Toda a ida dele à Câmara, ao Congresso de uma maneira geral, rende ali uma série de vídeos, né? Do modo como ele ataca. Ele vai para cima mesmo. Ele vai para cima da oposição. Aí ele, evidentemente, que já vira um alvo muito ali, né, um alvo óbvio da oposição. Além disso, ele está sendo cobrado porque realmente o governo não tem um plano de segurança pública bem estruturado, está sendo cobrado por isso, e ele também entre aspas, aí, candidato, ele é citado para vaga no Supremo Tribunal Federal que está aberta, quer dizer, ele está metido nesse caldeirão todo, ou seja, atacar o Flávio Dino, ele vem ataque da oposição, às vezes vem até fogo amigo para cima dele, né? Com certeza, Mauro, tem se falado aqui nas últimas horas, né, de ontem para hoje, quando surgiu esse fato, que de fato pode ter fogo amigo aí, pode ter gente interessado na vaga do Supremo querendo queimar o Flávio Dino. Não à toa, o Flávio Dino se esquivou de falar desse assunto, né, categoricamente, de maneira clara. Ele tem colocado os secretários, quem de fato esteve nessa reunião, para se pronunciar sobre esse assunto. Agora, independentemente disso, a gente está diante de um fato que é grave, né? E até diria o seguinte, Mauro, a gente, quando acontece alguma coisa no Brasil, a gente é muito reativo, né? Isso é um clichê, eu sei, me perdoe ouvinte, mas a política brasileira é muito reativa, né? Não só a política, nossa sociedade como um todo não tem a cultura da prevenção. As coisas acontecem, depois que acontece, a gente vai tentar desfazer a confusão toda que foi feita. Cito como exemplo, para
para ter uma ideia para o nosso ouvinte de que não é só na política, o caso da Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Depois que aconteceu a tragédia na Boate Kiss, anos atrás, que aí surgiram projetos, legislações, para cuidar das saídas de emergências dos locais de festa. Veja, precisou acontecer a Boate Kiss para isso. Então, nesse caso, mal comparando, precisou acontecer isso para que a burocracia toda aqui de Brasília acenda o alerta quem é que está entrando no meu ministério. Vamos ver se isso vai durar, porque isso é minimamente uma prática de um país sério, né? De um Estado sério, de um governo sério. Quem é? Você imagina, Mauro, você acha que uma esposa de um líder de uma facção criminosa se reuniria com um secretário do Joe Biden lá nos Estados Unidos, entraria na Casa Branca? Não, para entrar na Casa Branca. Na avenida na frente ali, né? Exatamente. Então, assim, vamos ver se esse rigor todo que foi anunciado de ontem para hoje, depois disso, vai perdurar também. Porque o Brasil é o Brasil do jeitinho, não é? Daqui a pouco entra um deputado com 10 pessoas lá e vai ficar fulo da vida se a segurança pedir o CPF e a lista de quem está com ele. Eu sou deputado, esses 10 aqui estão comigo, vamos entrando. Daqui a pouco tá de novo. E a gente vai ter um novo escândalo, e daqui a pouco não vai ser a esposa, daqui a pouco vai ser o próprio líder da facção criminosa que vai estar lá dentro do ministério, e aí o secretário vai dizer que não sabia quem era, né? Então, assim, é obrigação, sim, do secretário saber com quem ele está reunido, Mauro. Daí a gente dizer, como a gente tem visto de ontem para hoje também, buscando sempre a ponderação aqui no jornalismo da Nova Brasil, né? Daí a dizer que pelo fato da esposa do líder da facção estar lá, o secretário é da facção, ou então o governo está fazendo uma trama, aí já é uma outra história que nós vamos ter que aguardar os próximos fatos e acompanhar as investigações e o desenrolar de tudo isso, Mauro. Agora, tem uma coisa, Diego, assim, afirmando, assinando embaixo do que você acabou de falar. Não tem a menor condição de acusar ninguém neste momento, mas que crime organizado, isso a gente sempre fala aqui, crime organizado só existe com a ajuda das instituições, isso também é verdade. Sem corrupção policial, sem corrupção na justiça, né? Sem corrupção de agentes públicos, não existe crime organizado. O Rogério Delfrate, nosso ouvinte aqui de São Paulo, está falando, e é novidade que os bandidos estão dentro das instituições? Aí ele já completa, é o que a esquerda apoia desde sempre. Olha, tirando a esquerda da história, o fato é que sim, existe sim bandido dentro das instituições. O Filomeno Matias está indo para o outro lado, ele é de Osasco, aqui pertinho de São Paulo. Esse assunto da esposa do líder aí do crime organizado está rendendo mais do que a homenagem aos milicianos na Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Também é verdade que teve, né? Sim, teve miliciano é mais escancarado ainda, né? Teve miliciano condecorado na Alerj. Então, assim, essa simbiose entre crime e instituições, isso tem que ter muita coragem, mas isso precisa combater. Precisa combater, porque senão o crime organizado se espalha e a gente vira uma espécie de um narco-estado, alguma coisa assim. E é isso, Mauro, não vamos ser ingênuos, a gente não pode cair em teoria conspiratória com essa loucura toda de desinformação, de fake news, mas também há uma linha tênue aí entre a ingenuidade. É óbvio, é exatamente isso que você está dizendo, Mauro. É óbvio que o crime organizado, que as facções querem colocar um pé em Brasília. Querem estar dentro dos espaços de poder. O dever de casa que eu deixo para os nossos ouvintes, para esse feriado de amanhã, de proclamação da República, é assistir ou reassistir o Tropa de Elite 2, o 2. Isso. Assistir o Tropa de Elite 2. Aquilo ali é uma aula de Brasil, é um filme clássico, é um filme que todo brasileiro tem que ver, né? Porque às vezes você não sabe se você está ouvindo o jornal ou se você está assistindo Tropa de Elite 2, porque de tão real que é. E fala-se muito disso, né? De como ali, aí um vira deputado, outro vira deputado federal e tem a relação com o governador e aquela história toda. Olho muito aberto em relação a isso, e é um assunto que a gente não pode colocar para debaixo do tapete, Mauro, sob risco de daqui a pouco, repito, não ser a esposa do miliciano ou do líder da facção, mas serem os próprios líderes a estarem reunidos com quem na verdade deveria combatê-los. Ficou até bonito esse fim aqui, né? Ficou bonito. Quem quiser também, além de assistir o Tropa de Elite, pode ler A República das Milícias, do jornalista Bruno Paes Manso. É outra leitura muito importante sobre
sobre esse tema. Diego, obrigado por hoje, bom feriado amanhã, quinta-feira estamos de volta aqui. Para nós, até quinta.